Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Python. Na aula de hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as estruturas de repetição. Até agora nós conversamos nas últimas aulas sobre as tomadas de decisão utilizando o operador if, o comando if. E agora nós vamos conhecer um novo comando, uma nova forma de trabalhar, que é no caso o comando while, que significa em português enquanto, e é uma estrutura de repetição. Mas o que é uma estrutura de repetição? Pois bem, se você está seguindo esse curso sequencialmente, aula a aula, percebeu já que a gente, entre uma aula e outra, esporadicamente temos um exercício resolvido no qual a gente apresenta alguma proposta de trabalho com a videoaula que a gente trabalhou ou as videoaulas que nós tenhamos trabalhado. Pois bem, e num desses exercícios, o nosso trabalho era construir uma tabuada. Então, eu coloquei, por exemplo, a variável n, eu vou colocar aqui a atribuição direta em vez de ficar pedindo para o usuário digitar, vou colocar aqui n valendo 5 e vamos dizer que eu quero escrever a tabuada de multiplicação do 5 na tela. No exercício, o que nós fizemos? Nós fizemos um encadeamento de prints. Na verdade, não foi um encadeamento, O termo correto seria uma sequência de prints. Então, por exemplo, aqui, n vezes 1, aí depois peguei lá, print n vezes 2 e assim por diante. E aí quando a gente manda executar, nós temos aí a sequência da nossa tabuada aparecendo na tela. Só que perceba que nós temos aqui um trabalho redundante. Como assim redundante? Eu coloquei aqui só até o 2. Mas imagina se eu quisesse a tabuada do 5 até o 10, a tabuada completa. 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4 e até chegar em 5 vezes 10. Nós teríamos que ter colocado aqui 10 linhas de prints. Exatamente, 10 linhas de print. E basicamente, o que eu estou fazendo nessas 10 linhas? A mesma coisa, eu estou colocando, escreva a variável n multiplicada pelo número sequencial da tabuada, começando de 1 e indo até 10. Nós criamos uma repetição do nosso código, só que de uma forma trabalhosa. Nós ficamos digitando. Aqui no caso eu estou colocando simples, mas naquele caso a gente tinha colocado uma saída formatada da seguinte forma aqui. A gente colocou assim, a multiplicação de... Aí eu coloco aqui a saída formatada por, vou colocar outra saída formatada, é igual a... Não, resulta assim. Vou colocar o igual com o sinal de operador. Aí eu vou colocar aqui, certo? Então aqui, vou colocar lá o ponto format. E aí a gente colocou lá, por exemplo, n vezes 1, que é o que a gente está multiplicando no começo, por exemplo. Ou eu posso ser mais explícito aqui. Vou colocar 1 mesmo, não tem problema. E aí depois coloco aqui, n vezes 1. Pronto. E aí se eu mando executar, perceba que ele vai colocar lá para mim 5 vezes 1 e assim por diante. Então nós temos um trabalho muito grande para construir o nosso código a partir do momento que eu tenho que ficar repetindo o mesmo código linha a linha. E nesse quesito, não só a linguagem Python, mas como basicamente todas as linguagens de programação, possuem aquilo que nós chamamos de estruturas de repetição, que é uma estrutura que nós utilizamos para ficar fazendo laços, ou seja, loops. Então, vamos entender como é que funciona a estrutura. Eu vou declarar aqui a variável, não sei nem porque eu apaguei, n, valendo 5 novamente, certo? Só para poupar digitação. No caso, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou escrever assim, while, ou seja, estou dizendo enquanto, e aí eu preciso dizer o seguinte, enquanto o quê? No caso das nossas estruturas de repetições, nós também devemos fazer comparações. Então, por exemplo, no if, nós fazemos uma comparação para tomar uma decisão.
Nas estruturas de repetição, nós fazemos as comparações para dizer por quanto tempo nós queremos que a nossa estrutura fique repetindo. E nesse ponto, vale uma ressalva muito importante. Precisamos tomar cuidado, especialmente nas estruturas de repetições, para não cairmos em laços infinitos, principalmente na estrutura que estamos estudando agora, que é a estrutura while. Até porque temos uma outra estrutura de repetição muito utilizada que nós vamos aprender nas próximas aulas, porém, na aula de hoje nós estamos lidando com o while. E perceba bem, eu vou utilizar o termo enquanto, que é a forma que é a tradução de while. Então, vamos entender da seguinte forma. Se eu não dizer quando o meu laço tem que parar, ele vai pegar e vai permanecer eternamente. E nas programações, né, na área da informática, nós costumamos dizer que quando colocamos o processador do computador para entrar num laço infinito, ou seja, numa execução sem fim, quando ele inicia um processo de execução de uma estrutura de repetição infinita, nós vamos chegar até um overflow. O que significa isso? Um estouro da nossa memória. Ou seja, o programa vai travar, o computador vai travar, podemos prejudicar todo o nosso sistema devido a um erro de programação. Então, para que não ocorra esses tipos de erro, nós temos que nos precaver de loops infinitos. Na estrutura do enquanto, basicamente nós não sabemos. Perceba que eu estou utilizando basicamente. Nesse caso aqui da tabuada, que a gente vai escrever aqui a tabuada, nós temos então um controle certo de quantas vezes eu vou repetir o meu código. No caso aqui eu quero repetir o meu código até ele completar a tabuada. Quando ele completar a tabuada, eu quero que ele saia do nosso loop, né, da nossa estrutura de repetição. Esse vai ficar mais claro quando eu começar a digitar aqui. Mas se eu não dizer para ele o momento em que ele deve parar, a estrutura do enquanto vai ficar repetindo eternamente o meu programa. E eu vou ter um problema muito grave. Certo? Só que na estrutura do enquanto, normalmente, nós não sabemos em que momento que o usuário vai parar a repetição. Porque a estrutura do enquanto ela é utilizada quando nós queremos que uma determinada parte do nosso código fique se repetindo até que uma situação se torne falsa, né? Uma condição se torne falsa, ou até que o usuário declare o fim daquela repetição, certo? Através de algum comando, de alguma ação ou uma resposta do usuário de uma forma em geral. A gente vai ver isso aqui nos exemplos, certo? Mas, então, como é que eu faço para determinar, no caso aqui, o momento que o while vai parar? Eu vou colocar o seguinte, eu vou criar uma variável contadora. Uma variável contadora simples, eu vou chamar de C de contador, e eu vou atribuir a ela o valor 1, ok? Então eu quero dizer o seguinte, enquanto, ou seja, while, C for menor que 11, por que 11? Porque eu quero que a tabuada escreva até 10. Então o C está valendo 1. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando a variável C, que é a contadora, chegar no 11, perceba que o meu teste está verificando como operador relacional aqui apenas a questão de C ser menor que 11, certo? Quando o C for igual a 11 ou maior que 11, o nosso sistema vai retornar aqui, a nossa condição vai retornar falsa. E é nesse momento que o nosso loop vai parar. Então, por isso que eu declarei aqui, se for menor que 11, então ele vai fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, escreva, vou colocar de uma forma bem simples aqui, vou colocar aqui a saída formatada apenas, ok? Vezes uma outra saída formatada é igual a mais uma saída formatada. Então, né, um format. Vou colocar aqui o format, ok? E aí, o primeiro valor que tem que aparecer é o valor de n, certo? Porque é o valor da nossa tabuada. O segundo valor é o valor de c, porque perceba que no caso aqui, c está valendo 1. Qual que é o primeiro multiplicador da tabuada? O valor de 1. Logo vocês vão entender como que o C vai ajudar aqui a nossa montagem da tabuada. E em seguida, eu quero o quê? O valor de N vezes C. Perceba que aqui na minha saída
do format, o uso do C, a multiplicação, não interfere na minha contagem aqui de repetição do programa. Ele resulta apenas na questão da saída do meu código, certo? Tanto que se eu comentar aqui esse enquanto e eu puxar aqui o print, aqui, tirar a indentação e mandar executar, olha o que vai acontecer. Eu tenho lá 5 vezes 1 é igual a 5, certo? Por quê? 5 vezes 1 é 5. Agora, se eu colocar aqui C valendo 5 e executar novamente, eu tenho lá 5 vezes 5 é igual a 25. Então, aqui, ele não está influenciando no nossa estrutura de repetição, apenas na saída dos resultados, ok? Vou fechar aqui, vou tirar o comentário do while e vou indentar novamente o meu print. Por quê? Porque, como eu já expliquei antes, no Python nós utilizamos para identificar a hierarquia do comando a um bloco estruturado, a indentação. Então, no caso, esse print aqui, ele está estruturado ao bloco de cima, ao comando while, ok? E depois que ele terminar de escrever, eu posso pegar, sair da estrutura do while, certo? E vou colocar aqui um print, e eu vou colocar apenas fim de programa, certo? Então, olha só, daquele tanto de linhas que eu tinha que escrever para poder colocar a resolução da tabuada na tela, eu resumi para essas linhas. Na verdade, eu posso até excluir essa linha aqui. Vou vir aqui subir. Vamos tirar aqui, pronto. Não tem problema, porque como ele não está indentado, ele não faz parte aqui do meu bloco while. Apesar de que nós costumamos utilizar da boa prática de programação, nós deixamos um espaço entre a área de atribuição de variáveis, entre a área de blocos estruturados, comandos isolados, certo? Separamos as áreas de blocos estruturados também, mas aqui eu estou deixando tudo junto, apenas para mostrar para vocês que com esse comando, apenas eu só escrevo 5 linhas para escrever a minha tabuada completa. Ao passo de que se eu tivesse que fazer a tabuada linha a linha, eu ia ter pelo menos 11 linhas. A linha da variável, tanto faz ela declarada n igual a 5, como no nosso caso, ou a linha do input para receber o valor do usuário. Isso indifere. Mas perceba que aqui, no nosso caso, eu estou utilizando o quê? Eu estou utilizando apenas 5 linhas, isso porque eu estou utilizando uma variável contadora, ok? E aqui no caso, o contador eu vou trocar de volta para 1, porque a gente tinha feito o teste, e agora eu vou mandar executar esse código. O que esse código vai fazer? Ele vai escrever aqui para mim a tabuada. Só que se você entendeu o que eu estou fazendo aqui, perceba que a minha tabuada não para. E ela continua saindo apenas 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5 vezes 1. E a saída aqui do nosso console não para. Eu vou stopar isso aqui, eu vou parar, porque senão nós criamos aqui aquele erro, que é o loop infinito. Mas eu fiz isso de propósito. Por quê? Eu vou colocar agora o print para baixo, novamente, um pouquinho. E vou fazer o seguinte. Por que o nosso loop não terminou? Perceba que aqui eu coloquei C vale 1. A variável contadora está valendo 1. E aqui, o nosso bloco de estrutura de repetição está dizendo enquanto o C for menor que 11. E esse é um erro muito comum quando você está começando a programar. Você esquece de fazer uma resolução de comando que modifique o valor da variável contadora para que ele chegue ao fim. Ele não vai fazer sozinho, pelo menos não nessa estrutura. Nós vamos aprender mais à frente uma forma de trabalhar, não com essa estrutura, mas uma forma que você não precisa ficar fazendo o controle da estrutura, porque a própria estrutura faz, no caso, a manutenção da variável. Mas nesse caso em específico, eu preciso fazer a manutenção da variável. E no caso aqui, basta que eu modifique o valor da variável C. Como que eu faço isso? Eu vou colocar, depois que ele executar o comando de imprimir na tela a minha linha da tabuada, eu vou fazer o seguinte, modificar o valor da minha variável C, que é colocar C vai receber o valor do próprio C mais 1. Simples assim. Qual que é o fundamento de uma estrutura enquanto? Como que funciona isso? Quando qualquer linguagem de programação, independente de ser Python ou qualquer outra linguagem, quando o interpretador chega num bloco de comando que ele encontra uma estrutura de repetição, ele vai fazer o seguinte,
enquanto a variável c for menor que 11, eu vou fazer o que está aqui dentro. Quando ele terminar de executar todas as estruturas de comandos que estão dentro do bloco, antes dele sair do bloco de repetição e ir para o próximo comando, se tiver, ele vai, por padrão, voltar para o começo do código, para o teste do código. Ou seja, como ele está num laço de repetição, ele tem que testar novamente aquela variável, ou seja, aquela condição. Então, enquanto c é menor que 11, qual é o valor de c? Ah, c é 1. Então, eu vou executar essa linha de comando. Terminei. Bom, eu estou num bloco de comando, então eu tenho que verificar de novo a variável. Naquele caso, quando ele voltava, ele encontrava lá o teste. C é menor que 11? Não, C ainda continua valendo 1. Então eu vou repetir esse comando. E ele ficou nesse laço infinito. E isso é perigoso quando você está programando. No caso aqui agora, o que nós estamos fazendo? Quando ele escrever a linha de saída da tabuada na tela, eu vou colocar aqui, C é igual a C mais 1. Ou seja, ele mesmo vai atribuir ao valor que está na variável mais 1. Então, se eu tenho na variável 1, estou somando 1 mais 1, ela vai ficar 2. Então, ele chegou aqui ao final, a variável C agora não vale mais 1, ela vale 2. Quando ele for repetir a verificação, ele vai falar, C é menor que 11? Sim, C é menor que 11, mas ela não tem mais 1, ela tem 2. E assim sucessivamente. Quando chegar lá no 9, ele vai colocar assim, C mais 1 é igual a 10. Atribuiu, executou. Depois ele vai verificar assim, C mais 1 é igual a 11. Aí, a variável C está valendo 11. E olha o que vai acontecer. Ele vai voltar aqui em cima, no while, e vai verificar. C é menor que 11? Não. C agora vale exatamente 11. Então, é o momento do loop parar. E aí sim, ele sai do loop. Se eu colocar o operador relacional menor ou igual, ele vai executar mais uma vez, porque ele vai fazer a atribuição, porque a variável está igual a 11. Então ele vai colocar a tabuada até, em vez de 5 vezes 1 até 5 vezes 10, ele vai colocar de 5 vezes 1 até 5 vezes 11. E não é isso que nós queremos. Então, nesse caso, nós trabalhamos a comparação apenas utilizando o sinal de menor. Ok? Vou mandar executar. E agora, perceba que o nosso programa parou. Olha só, exibiu a mensagem fim de programa. Eu vou até aumentar aqui. Olha lá. Então eu tenho 5 vezes 1, 5. Ele chegou aqui, modificou o valor da variável contadora, que ela valia 1, somou mais 1, ficou 2. Aí ele repete o comando. 5 vezes C. Por que eu coloquei o C aqui na saída formatada? Que em vez de eu ter que ficar colocando uma linha para cada, estruturando 1, 2, 3, 4 e assim por diante, eu pego o próprio valor que já está em C. E aqui no caso, isso também me ajuda com a operação aritmética para fazer a resolução da saída do meu programa. Então eu tenho lá 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, assim por diante, até 5 vezes 10, 50. Quando chegar em fim do programa, no caso, quando ele chegar em 11, ele vai perceber que é o momento de sair do nosso loop e ele vai exibir fim do programa, ok? Essa, no caso aqui, é a estrutura de repetição enquanto. No caso aqui, como eu falei, trabalhada da forma correta. Por quê? Se eu remover essa linha de modificação da minha variável, eu caio num loop infinito, certo? E uma outra coisa, existe a possibilidade de eu trabalhar com um tipo de comando enquanto, no qual eu não sei quantas vezes o comando vai ser executado. Até porque, como eu disse, normalmente quando utilizamos a estrutura while, é porque nós não sabemos quantas vezes a estrutura vai ser repetida. Quando nós temos aqui, que nem nesse caso, nós sabemos exatamente o momento que queremos que o nosso programa pare, que no caso aqui seja quando a variável for diferente de menor que 11, né? Então, no caso, aí o que vai acontecer? Enquanto a variável C é menor que 11, ele executa. Quando ela for 11 ou maior, ele vai parar. Então aqui nós colocamos um ponto de parada para o nosso programa. Mas, e quando nós queremos que o programa fique sendo executado até o momento que o usuário defina o fim da execução do programa? Aí a gente tem que tomar cuidado também. Eu vou mostrar um exemplo aqui, bem simples.
eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar todo esse código para não perdermos, certo? Só que eu vou deixar ele todo comentado, ok? Só até aqui. Pronto. E vou colocar um novo programa aqui. Eu vou colocar uma variável n qualquer que vai receber um número do usuário. Através do método input, eu vou colocar assim, ó. Digite um número diferente de 0. 2 pontos. Certo? E aí eu vou colocar assim, ó. While, ou seja, enquanto. Opa, aqui. Enquanto n for diferente de 0, porque eu estou dizendo assim, como é que se fala? Diferente de 0. Ou eu posso colocar tanto assim, né, operação diferente de 0, só que aqui nesse caso, se eu deixar desse jeito, se eu colocar um número negativo, ele vai aceitar. Vamos pensar que eu quero apenas números inteiros positivos. Então, em vez de eu colocar diferente, eu utilizo o sinal de maior. Enquanto o número armazenado for maior que 0, ele vai repetir um determinado programa. Qual que é o programa? Ele vai trazer para o usuário a exponenciação desse número. Então, por exemplo, se o usuário digitar 5, então vai aparecer lá, 5 vezes 5 é 25, né? Porque no caso seria 5 elevado ao quadrado. Se o cara colocar 9, vai ser lá, 9 vezes 9 ou 9 ao quadrado. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso colocar assim, print n vezes n, ou eu posso colocar n asterisco 2 vezes 2, que funciona da mesma forma, é a exponenciação, certo? E aí, eu coloco aqui do lado para sair e vir para o print fim do programa. Só que aí, beleza. Quando eu mandar executar, se eu colocar aqui, ó, 5. 5 é maior que 0? Sim, 5 é maior que 0. Agora a variável n vale 5. E ela não é maior que 0? Olha o que vai acontecer. Vai aparecer infinitos 25. E eu não quero isso. Vamos terminar aqui, parar antes que dê um estouro de memória. O que eu quero é o seguinte. Toda vez que o usuário colocar o número, vai aparecer uma única vez o valor, só que ele tem a oportunidade de verificar uma nova exponenciação, enquanto ele estiver digitando um valor maior que 0. Então significa que se ele colocar 0, o retorno vai ser falso e aí o programa para o loop. Só que nesse caso eu vou precisar fazer o seguinte, tá vendo essa linha de comando que eu fiz aqui? Eu preciso copiar ela e colocar aqui, ó, de novo, dentro do meu código, dentro do caso da estrutura enquanto. E aí eu coloco ela embaixo aqui do print, no caso aqui seria o primeiro print, né? Vai vir através do que foi declarado aqui fora, e a partir de então, ele vai encontrar uma estrutura onde ele vai pedir um novo valor. Esse novo valor vai ser guardado aonde? Ele vai ser guardado na variável n. E dependendo do valor que eu guardar na variável n, aí ele vai executar novamente ou não o meu laço de repetição. Vamos verificar aqui, ó. Vou colocar aqui. Digite um número diferente de 0. Vou colocar 5. Ele colocou 25. E aí, só que agora perceba que ele não está executando aqui infinitos 25. Ele está aguardando que eu faça uma determinada ação, que é digite um número diferente de 0 novamente. Vou colocar aqui 9. Tá lá, 81. Se agora eu colocar o 0, olha o que vai acontecer. Fim do programa, saí do meu laço. Ou seja, eu criei uma possibilidade de loop infinito, porém eu coloquei uma estrutura de controle, não uma variável contadora, mas sim uma estrutura de controle, aonde num determinado momento qualquer que o usuário queira, ele vai encerrar o nosso programa. Difícil? Fácil? Eu acredito que ficou bem explicado. Na próxima aula nós vamos falar mais um pouquinho sobre a estrutura while. Vamos aprender alguns exercícios também no intervalo entre essa aula e outra. Depois daremos continuidade às nossas estruturas de repetição. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade. Deixa suas dúvidas nos comentários, deixa seu like, compartilhe o vídeo com os seus amigos e até a nossa próxima aula. Um forte abraço, fui!